queridos estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Lógica de Programação. Bom, e o conteúdo de hoje nós vamos falar ainda, sobre a linguagem de programação Python, dando prosseguimento no estudo do conteúdo, e hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades que nós temos ao trabalhar com strings. Lembram? Strings da parte textual, inclusive, nesse caso, pensando com a entrada de dados. Mas vamos lá estudar um pouquinho? Pois bem, em algumas situações, pode ser que seja necessário trabalhar com entrada de dados de formas diferentes. Como assim diferente, professora Thalia? Geralmente, a gente pede sempre para o usuário digitar um único valor a cada linha. Então, a gente vai lá e começa escrevendo códigos fantásticos. Digite seu nome. Então, a pessoa vai lá e digita o nome. Aí, a pessoa aperta a tecla Enter, desce para a próxima linha, aí tem outra pergunta. Digite sua idade. Aí depois ela responde e assim sucessivamente, linha a linha. Contudo, imagine se você quisesse, por exemplo, fazer diferente. Se você quisesse pedir para o usuário digitar o nome e a idade, tudo em apenas uma linha só. Isso seria possível? Sim ou não? Dessa forma que está aparecendo aí na tela, digite seu nome e sua idade. Então, no caso, colocaria Thalia, espacinho, 23. Isso poderia? Sim ou não? Sim, não? Tarananã. A resposta para essa pergunta é sim. Sim, portanto, é possível ler múltiplos valores em uma linha, e é disso que nós estamos tratando. Como seria, então, se a gente pudesse ler vários valores numa única linha, que a gente pede na parte de entrada de dados do usuário? Então, você poderia pedir nome, idade, por exemplo, gênero, e tudo ali numa linha só, pedindo várias informações. Thalia, mas como que eu faria, então, para guardar isso numa variável? Eu teria que guardar dentro de uma variável só? Mas e se eu quisesse trabalhar só com a idade? E se eu quisesse saber só o nome da pessoa? Oh, meu Deus, o que eu faria? Não se preocupem, não se preocupem. Existe uma forma que pode ajudar todos vocês, que é o método split, o qual ele quebra, então realmente ele quebra uma string, particiona justamente a partir de um caractere que é passado como parâmetro. Esse parâmetro ele vai delimitar onde haverá quebras na parte textual que foi inserida pelo usuário, retornando assim uma lista com as substrings já separadas que podem ser armazenadas desta forma, inclusive em variáveis diretamente diferentes. Então, pode guardar A, B, C, cada uma das informações que foi digitada pode ser guardadas, inclusive, em variáveis distintas. Então, basicamente, com certeza vocês não vão esquecer, é como se fosse uma explosão, um estouro. E aí que nesse caso, a gente está explodindo. Então, split, explodindo no exato ponto que o caractere se encontra na string lida. Então, se a gente, por exemplo, definir que um caractere é espaço, em todos os espaços que estiverem ali na linha, que a gente pediu de entrada para os usuários, ele vai explodir, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho melhor? Então, em forma genérica, eu peço que vocês prestem muita atenção neste exemplo que está aí na tela. Esse exemplo aqui é um exemplo básico da utilização dessa função split, tá bom? Então, esse ponto split. Primeiramente, aqui a gente fez no próprio shell, no próprio terminal do Python, tá? Não foi criado um novo arquivo, foi só para vocês verem o funcionamento. Então, por exemplo, eu defini uma string, a variável string que tem lá dentro. Abre aspas, então a parte textual, string a gente já lembra, que é da parte textual, já tem ali guardado, tá? Algumas informações. Nesse caso, eu não pedi para o usuário ainda, tá? Calma lá que a gente vai ver isso. Então, uma cobra, vírgula, espaço, duas cobras, vírgula, espaço, três cobras, vírgula, espaço, quatro cobras. Uma, duas, três, quatro cobras. Meu Deus, o que essa professora está querendo fazer com isso? É Python, mas não é sobre cobra, não. Então, eu peguei, eu defini que a minha variável string contém este conteúdo. Depois, eu fiz embaixo, string.split. Ou seja, eu passei a variável, ponto, a nossa função, que é split, e defini, entre parênteses, qual é o meu parâmetro. E nós já sabemos que sempre dentro de um parêntese, a gente vai passar o parâmetro que está ali dentro da função. Do mesmo jeito que na função input, quando a gente quer colocar alguma informação, a gente também coloca dentro do parêntese. Pois bem, nesse caso aqui, o meu separador, o meu caractere que vai explodir é a vírgula. Então, ali colocou entre aspas, que é a parte textual. Então, todas as vezes que ele vê uma vírgula, esse texto, ele vai explodir. Então,
Aí eu dei Enter e o resultado foi explodindo em vários pedacinhos, como uma cobra, pô, explodiu. 2 cobras, pô, explodiu. Explodiu por cada uma das cobras. Quer ver? Então, aqui ele quebrou, ó. E o espaço continuou, porque ele quebrou no lugar da vírgula. Então, ele removeu essa vírgula, mas aqui o espaço ele não explodiu. Então, o espaço ficou aqui na frente de 2 cobras, o espaço ficou na frente de 3 cobras e de 4 cobras, porque ele explodiu justamente no lugar da vírgula. E o resultado seria qual, então? Esse que vocês veem na tela, tadinho da cobra, separado em 4 pedaços. Bom, não é exatamente esse, brincadeiras à parte, mas a ideia é justamente dividir o texto. Então, a gente teria como se fosse, na parte textual, 4 cobrinhas ali divididas. Então, no exemplo da cobra, vocês todos perceberam uma coisa, que o caractere que a gente utilizou para explodir, para dividir a string, ele não foi retornado novamente. Ou seja, naquela parte, vou voltar para vocês verem, não tem nenhuma vírgula nessa parte azulzinha, que representa o resultado do split. Então, realmente elas foram todas explodidas. Então, ele é utilizado para separar a string, então depois ele é descartado. Nós podemos utilizar quaisquer caracteres para fazer a separação, como, por exemplo, também a tecla espaço. E, posteriormente, armazenamos isso em variáveis diferentes. Isso é possível. E, claro, se você quiser fazer, por exemplo, uma conta utilizando aquele valor que veio no formato de string, você quiser converter, por exemplo, para numérico como int ou como float, isto também é possível. Então, logo, também é possível converter pedaços da string para outro tipo de dado e, assim, realizar operações. Então, o split é um método para string, né, texto do Python. Esse método divide um texto ou um número, né, todas as vezes que é passado como argumento, né, todas as vezes que isso for passado como argumento, isso for localizado no texto. E essa função do split é fazer justamente uma divisão entre o espaço em branco, por exemplo, né, igual aqui embaixo, this is a string. Então, todas as vezes no espaço ele vai explodir. Então, vai separar ali para a gente. E como que a gente pode fazer, então, para fazer a leitura de múltiplos valores em uma linha, né? Foi o que eu falei com vocês lá atrás. Como é que a gente faria, por exemplo, para pegar o nome e a idade, tudo de uma vez só? Então, aqui a gente pode justamente colocar já as variáveis no início. Então, eu passo nome, vírgula, idade, ou seja, vai ter 2 variáveis, poderia se chamar qualquer outro nome. A, vírgula, B, ou se fosse 3 coisas que eu quisesse pegar, A, vírgula, B, vírgula, C. Então, depende da quantidade de elementos que serão explodidos. Então, nesse caso aqui, input, digite seu nome e idade. Nós já sabemos que o input, tudo que ele retorna é como string. E, de fato, o split ele serve para explodir as strings. Então, por isso a gente não faz nenhuma conversão aí nesse momento. Apesar de que a variável idade ela é numérica, perfeito. Mas depois a gente faz essa conversão. Então, digite seu nome e idade, ponto, a nossa função, ponto split. E aí, abre e fecha parênteses. Aí você vai falar para mim, Thalia, mas não colocou nada ali dentro. Então, quer dizer que ela vai explodir sempre na parte do espaço vazio, perfeito? Então, ali no espaço em branco. Então, um split vai dividir ali. E aí, depois embaixo, vocês podem ver o código que tem a conversão da idade para inteiro. Então, eu passei int idade, então, o que está dentro de idade, que era antes textual, agora passou a ser inteiro e foi jogado lá dentro de novo. E depois eu fiz o comando de print para imprimir na tela. Então, eu printei o nome e printei a idade, já como vocês já conhecem com a interpolação. Então, eu passei a variável. Então, quando é nome, string. Quando é idade, que é um caractere inteiro, eu passei como i ali também. Então, essas diferencinhas. Thalia, porque você não converteu o nome mais uma vez? Porque o nome já era string e o resultado do input naturalmente retorna como strings. Então, o resultado vocês podem ver ali do ladinho. Então, digite seu nome e idade. Então, eu digitei Thalia, espaço, 23. Aí, o resultado foi, o nome é Thalia e a idade é 23. Então, outro exemplo para vocês verem aqui. Nesse caso, eu quero ver a questão de 2 números. Então, por exemplo, A e B, que estão armazenados nessas variáveis. Então, coloquei input.split, perfeito. E o input está vazio, porque eu não pedi nada para o usuário nesse momento. Então, ele só vai aparecer, o cursor vai ficar piscando para ele digitar o número. E aí, depois eu fiz as conversões. A é inteiro e B também é inteiro. E depois eu printei na tela. Então, o valor de A, então, é o valor que foi informado pelo usuário. E o valor de B também foi informado para o usuário. E ali do ladinho vocês veem. Então, 2, espaço, 4. Então, o valor A é 2, o valor B é 4. Então, trabalhar com a leitura de valores, né, de múltiplos valores em uma linha,
É super simples, é só usar o split que a gente consegue fazer tudo isso. Fala-se Python não é muito, 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 muito legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula. Tchauzinho!